pessoal dos Fundamentos Históricos do Direito. A nossa aula agora é sobre os povos da Mesopotâmia. Povos da Mesopotâmia que também tanto contribuíram para o nosso direito atual. Bom, iniciando, quero dizer que os povos da Mesopotâmia eram marcados por uma sociedade patriarcal. O homem tinha um status de superioridade e ele era o responsável, então, pela família. Interessantíssima essa informação que eu darei agora. A mulher era dotada de personalidade jurídica, gente. A mulher era PJ. A mulher, se fosse hoje, não teria CPF. A mulher teria CNPJ. Teria aí uma natureza empresarial. Sim, a mulher, ela tinha personalidade jurídica e ela era tratada, então, em relação a seus direitos e deveres, como uma pessoa jurídica. Bom, temos que considerar a localização também da Mesopotâmia, que ela ficava entre o rio Tigre e Eufrates, onde hoje nós temos o Iraque e o Kuwait. Então era aquela região. A sociedade era dividida em cidades-estados e a sociedade mesopotâmica, ela era já avançada, sabe? Mais desenvolvida no sistema jurídico dela. Ela tinha códigos, que tinham os códigos sumérios, assírios e acádios, e já tinha também uma estrutura de código penal e de código civil. Vejam, já era bem mais desenvolvida. Em relação ao direito de família, as mulheres, elas podiam rejeitar os homens e vice-versa, os homens também podiam rejeitar as mulheres. Vejam que não fala de divórcio, mas de forma justificada, se houvesse um motivo, poderia haver então essa ruptura do relacionamento. Justificado, gente. Teria que o homem ser um traste e a mulher uma vadia, ou a mulher se negava a ir aos afazeres domésticos, por exemplo, algo justificado e repudiado pela sociedade da época, ok? Nós já tínhamos também a figura da adoção, então já era possível, tinha as regras para a adoção. Em relação a penas, bom, nós tínhamos as penas de morte e as penas de mutilação. Detalhe, as penas de morte, elas tinham ali, elas eram divididas, eu falo elas, porque nós temos várias formas de pena de morte. Afogamento, empalação. O que é empalação? Bom, vocês vão procurar. Pesquisem lá o que é empalação, porque eu não vou falar nesse momento. Nas penas de morte, então, eu podia ter empalação, afogamento, forca, jogar na fogueira, tá? Eram as possibilidades aí em relação às penas de morte. Ou, dependendo do crime que tinha sido cometido, seria uma simples mutilaçãozinha. Iria mutilar alguma parte do corpo. Percebam, pessoal, que essas penas eram todas em relação ao corpo, tá? O que não é permitido hoje. Mas as penas eram pagas pelo corpo. Aí deixei o mais importante e interessante para o final. É aqui na Mesopotâmia que nós temos o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi foi escrito pelo rei da Babilônia. Ele era composto por 282 artigos, considerado muito desenvolvido no Código Civil, e já apresentam aí estruturas também avançadas para a época e que com certeza refletiram na nossa sociedade atual. É na Mesopotâmia também que nós temos a lei de Talião, o famoso olho por olho, dente por dente, ou seja, pena proporcional ao crime. Então, vejam comigo, se você feriu uma pessoa, feriu o braço daquela pessoa, ok, você tem o direito, você vai ser ferido no seu braço. Se tiraram a vida do seu pai, você tem o direito de ir e tirar a vida do pai daquela pessoa que também matou o seu pai. Ou seja, era proporcional.
a gente pagava com aquilo que a gente tinha feito. Então, de certa forma, havia que se pensar, porque sabia que seria pago da mesma forma. Pessoal, o Código de Hammurabi e a Lei de Talião são marcas históricas no nosso direito. Ainda que hoje não haja a possibilidade dessa pena física, e é muito importante vocês guardarem isso, era a estrutura que nós tínhamos lá no passado, ou seja, houve uma evolução. Pessoal, em relação à sociedade da Mesopotâmia, eu quero que vocês lembrem então Código de Hammurabi, Lei de Talião, lembrar que nós temos avanços no direito civil, tanto que a gente já tem um Código Civil. A sociedade é marcada pelo Código de Hammurabi, composto pelos 282 artigos e que desenvolve aí o direito civil muito bem pela época. Então, uma sociedade importantíssima aí que serve de reflexo para os nossos dias atuais. Bom, a aula em relação aos hebreus termina aqui e a gente volta na sequência falando dos povos gregos, lembrando que Platão e Aristóteles eram gregos e tanto contribuiu para a filosofia e que reflete no nosso direito. Conto com vocês, atenção aqui, não me deixem, hein? Ó os meninos lá do fundo que ficam conversando. Pessoal, até mais!